Meu nome é Vitória Maria Oliveira Alves, eu sou bolsista desse projeto de pesquisa que é intitulado de Desenvolvimento de Micropartículas de Chilano, contendo mesalazina, visando a liberação coloespecífica, orientada pelo professor Dr. Elkio Oliveira. Bom, a gente resolveu desenvolver essa pesquisa devido a toda a problemática que cerca as doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças, elas são caracterizadas por uma inflamação crônica de caráter progressivo e recorrente e que podem ser agravadas tanto por fatores externos, por exemplo, infecções microbianas, quanto por fatores genéticos, como a própria resposta imune do paciente. Já existem aí no mercado alguns medicamentos que são utilizados para poder tratar essas doenças inflamatórias intestinais e são administrados de forma tradicional, por via oral. Só que essa administração oral, ela possui uma baixa eficácia terapêutica, porque como a doença é caracterizada por uma inflamação no cólon, que está localizado na parte distal do trato gastrointestinal, o fármaco, quando ele é ingerido, ele acaba não cumprindo sua ação local, porque boa parte não chega no cólon, sendo liberada na parte superior do trato gastrointestinal, o que acaba causando alguns efeitos adversos sistêmicos do paciente, como a toxicidade renal e pancreatite. Então, tendo em vista essa questão, a gente resolveu utilizar um anti-inflamatório que já é administrado para pacientes com essas doenças, só que para poder otimizar a entrega deste fármaco e fazer com que ele chegue no cólon, nós desenvolvemos nesse trabalho micropartículas à base de um biopolímero, que é a chilana. A chilana, ela já é conhecida na literatura, é um biopolímero promissor no ramo da biotecnologia, porque ela é bastante abundante, ela é barata, de fácil aquisição, de fácil extração e também é degradada por enzimas específicas presentes no cólon. Então, nós usamos aqui uma chilana que foi extraída de sabugos de milho para poder fazer as micropartículas contendo mesalazina, pelo método de reticulação polimérica e que pode ser uma alternativa bastante promissora para a liberação colon específica da mesalazina e, consequentemente, para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Bom, a gente teve como objetivo geral desenvolver e caracterizar essas micropartículas de chilana contendo a mesalazina, visando a liberação colon específica. Como os objetivos específicos, tivemos desenvolver as micropartículas de chilana contendo mesalazina, caracterizá-las fisicoquimicamente e morfologicamente, esses sistemas, e fazer um estudo de liberação do fármaco em diferentes meios, mimetizando o trato gastrointestinal. Bom, como eu já disse, a gente utilizou o método de reticulação polimérica de urtiga e que consiste em 4 etapas. Na primeira etapa, denominada de fase aquosa, a gente utiliza a chilana e o trimetafosfato de sódio. A gente utiliza 5 ml de hidróxido de sódio com chilana e trimetafosfato e deixa sob agitação magnética a 50 graus Celsius. Na segunda etapa, que é a fase oleosa, a gente faz uma mistura com os surfactantes, parafina líquida, SPAM e Twin 80 e deixa sobre agitação mecânica a 50 graus Celsius. Na terceira etapa, a gente utiliza 1,5 ml da fase aquosa, adiciona gota a gota na fase oleosa e deixamos sobre agitação mecânica durante 6 horas. Por fim, na quarta etapa, após 6 horas do processo de reticulação, a gente coleta essas micropartículas por meio de centrifugação e a lavamos com acetona, éter de petróleo e Twin 80 a 1% em etanol. E para poder obter as micropartículas com o fármaco, com a mesalazina, a gente adiciona ela durante a primeira etapa da produção. Bom, para caracterizar fisicoquimicamente essas micropartículas, a gente utilizou o MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, para poder determinar a morfologia e o tamanho dessas micropartículas, e a difração a laser a seco para ver o tamanho da partícula. Para poder investigar a interação entre os componentes da formulação, a gente realizou análise de espectroscopia na região
do infravermelho por transformadas de Fourier com refletância total atenuada e fizemos alguns testes de difratometria para poder avaliar o estado físico do fármaco dentro da matriz polimérica da micropartícula, que pode variar entre o estado amorfo e cristalino bem definido. E para os estudos de liberação in vitro da mesalazina em diferentes meios, com a intenção de mimetizar o trato gastrointestinal, a gente utilizou micropartículas contendo a mesalazina, onde a gente adicionou elas em sacos de diálise, que foram selados e lavados nos meios de liberação. A gente utilizou também cápsulas gastroresistentes contendo as micropartículas com o fármaco. E mantivemos esse sistema a 37 graus Celsius com agitação magnética contínua a 100 RPM. O estudo de liberação in vitro do fármaco foi realizado obedecendo um gradiente do pH. Os sacos de diálise eles foram colocados no pH 1.2 por 2 horas para poder simular o meio gástrico. Em seguida, a gente colocou o pH de 6.0 para poder simular o pH do jejum no médio e, por fim, o pH 7.4 para simular a região do cólon até completar 24 horas de experimento. Essas são as imagens da produção da micropartícula sendo desenvolvida e aqui já é a imagem dela após a secagem. Bom, os resultados da microscopia eletrônica de varredura mostrou que a gente conseguiu observar as micropartículas apresentando um formato esférico, contendo a presença de alguns resíduos na superfície que pode ser proveniente do processo de reticulação polimérica do trimetasfosfato, né? Uma vez que também ele aparece nas micropartículas brancas, que são as micropartículas sem o fármaco. Os resultados da espectroscopia, ele apontou que não tem nenhuma interação entre o fármaco e os componentes da formulação, e isso demonstra o sucesso da encapsulação do fármaco devido à supressão dos picos referentes a ele. Então, isso admite que o sucesso do processo de reticulação está presente aqui, entre os picos de 250 e 217, através da ligação éter-fosfato entre o polímero e o reticulante. E esses outros picos, eles são os picos característicos do biopolímero. Nos testes de DRX, a gente conseguiu verificar alguns picos de cristalinidade entre 15 e 35 graus, que podem estar relacionados aos resíduos do reticulante, do trimetafosfato de sódio, que foi utilizado no processo de reticulação, que eles são bastante semelhantes. E nos estudos de liberação, em diferentes meios de liberação, eles revelaram que aproximadamente 52% da dose inicial ela foi liberada em menos de 2 horas no meio gástrico, no pH 1.2. E em meio intestinal, pH 6, 80% do fármaco ele foi liberado em até 6 horas. Isso indica que a formulação das micropartículas contendo a mesalazina, ela pode ser capaz de atingir o intestino grosso com aproximadamente 20% da sua carga inicial. Em contrapartida, a liberação utilizando as cápsulas gastroresistentes, elas demonstraram que apenas 49% da mesalazina ela foi liberada em 6 horas. Então, aproximadamente 50% do carregamento inicial da mesalazina ela pode atingir o intestino grosso utilizando essa abordagem com as cápsulas gastroresistentes. Então, aqui nesse trabalho, a gente conseguiu desenvolver com sucesso essas micropartículas de xilana com mesalazina e os resultados das análises físico-químicas e dos estudos de liberação in vitro, eles mostraram que esse novo sistema ele tem potencial características futuros para testes in vitro.